Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Johnny Feitosa e esse é o 21º vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós falaremos sobre a aplicação da primeira lei de Ohm em circuitos que existe associação de resistores. Vamos lá então pessoal, vou fazer aqui para vocês observarem as aplicações da primeira lei de Ohm em associação de resistores nos três tipos de associação, série, misto e paralelo, tá ok? Então aqui a gente tem um circuito em série e esse circuito a gente tem um resistor de 3 ohms e um resistor de 2 ohms. A gente tem uma fonte de corrente contínua com a tensão de 10 volts. E nesse circuito a gente precisa encontrar qual que é a corrente total. E a gente sabe que para encontrar a fórmula da corrente, se você não lembrar da fórmula, você pode usar a regrinha do triângulo. Então a gente lembra que dentro do triângulo, tensão fica em cima e resistência e corrente ficam embaixo. Então eu tampo corrente e a fórmula vai ficar tensão dividido pela resistência. Então para a gente conseguir encontrar a corrente total, a gente vai usar a fórmula corrente total é igual a tensão total dividido pela resistência total, que a gente sabe que é a resistência equivalente, certo? Só que nesse circuito a gente não sabe qual que é a resistência equivalente. Então, como a gente tem uma associação de resistores, a gente precisa calcular a resistência equivalente antes de jogar na fórmula da primeira lei de Ohm. Então, a gente vai fazer o cálculo da associação de resistores para a gente encontrar a resistência total, para depois a gente jogar esse valor da resistência total na fórmula da primeira lei de Ohm. E como a gente sabe que essa é uma associação de resistores em série, a fórmula é muito simples. Resistência equivalente é igual à resistência de R1 mais a resistência de R2, porque nós só temos dois resistores. Então, a nossa resistência equivalente será R1, que equivale a 3 ohms, mais R2, que equivale a 2 ohms. Então, a resistência equivalente será exatamente igual a 5 ohms. E agora que a gente já conhece o valor da resistência equivalente, nós já podemos usar esse mesmo valor na fórmula da primeira lei de Ohm. Então, o nosso cálculo ficará da seguinte maneira: corrente total é igual à tensão total, que a gente sabe que é de 10 volts, dividido pela resistência total que a gente acabou de encontrar, que é 5 ohms, certo? Então, fazendo o cálculo, a gente sabe que o valor de corrente total que circula nesse circuito, nessa associação de resistores, é igual a 2 amperes, beleza? Então, a nossa resistência equivalente é igual a 5 ohms e a nossa corrente total é igual a 2 amperes. Então, é muito simples a aplicação da primeira lei de Ohm. É muito simples a aplicação da primeira lei de Ohm dentro da associação de resistores. Então, você pode calcular tanto a tensão total, quanto você também pode calcular a corrente total. Então, se você tem a corrente e tem as resistências, dá para você encontrar a tensão. Se você tem a resistência e tem a tensão, dá para você encontrar a corrente, como foi o nosso exemplo. Então, a gente tinha a associação em série, calculamos a resistência equivalente, que é o nosso REC, e a partir da tensão e da resistência equivalente, a gente conseguiu descobrir o valor da nossa corrente total. Posteriormente, em outros vídeos, a gente vai conhecer como calcular os valores de potência, tensão, corrente em cada um dos resistores em associação série, mista e paralelo. Agora, pessoal, a gente tem uma associação de resistores em paralelo, mas a gente vai encontrar o mesmo valor que a gente encontrou no exemplo anterior, que é o valor da corrente total. Lembrando que a fórmula para a gente encontrar a corrente é corrente total é igual a tensão total dividido pela resistência equivalente. Beleza? Como a gente não tem a resistência equivalente, a gente precisa encontrar o valor da resistência equivalente. E para calcular o valor da resistência equivalente desse circuito, a gente pode usar aquela fórmula mais simples, que é a resistência equivalente é igual à resistência de um dos resistores, que, diga-se de passagem, é igual, dividido pelo número de resistores, ok? Então, a resistência equivalente será o valor da resistência, que é 12, dividido pelo número de resistores, que a gente sabe que a gente tem somente 2 resistores nesse circuito, e nós teremos a resistência equivalente de 6 ohms. E se você tiver uma associação de resistores com valores diferentes, você pode usar aquela segunda fórmula que a gente viu nos vídeos anteriores sobre a associação de resistores em paralelo, que é a resistência equivalente, é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Lembrando que essa fórmula ela pode ser aplicada somente quando você tem duas resistências, independente dos valores. Agora que a gente já tem o valor da resistência total, a gente já pode usar a fórmula da corrente total. Então, a corrente total é igual à tensão total, que é 24 volts,
dividido pela resistência equivalente, que é 6 ohms. Então, nós conseguimos encontrar a nossa corrente total. Então, 24 dividido por 6, a gente sabe que é 4. Então, o valor da corrente total que circula nesse circuito é igual a 4 amperes. Então, a nossa resistência equivalente é igual a 6 ohms e a nossa corrente total é igual a 4 amperes. Se tivesse solicitado para vocês encontrar a tensão total, o seu circuito deveria te fornecer a corrente total. Então, você iria calcular o valor da resistência equivalente, que é a mesma coisa de resistência total, e jogar na fórmula usando a seguinte equação: tensão total é igual a corrente total vezes a resistência equivalente. Tranquilo então para vocês? Então agora eu vou fazer um outro exemplo. Vamos analisar que a gente já tenha o valor da nossa corrente e agora a gente precisa encontrar o valor da nossa tensão. Então vou apagar aqui o valor da tensão que a gente tem. Vou apagar esse cara. Então a gente vai ter o valor da corrente total de 2 amperes. E a gente já sabe o valor da resistência equivalente, que a gente já fez o cálculo, que é igual a 6 ohms. E agora a gente precisa encontrar a tensão total. E a gente sabe que a fórmula da tensão total é a seguinte: tensão total é igual a resistência equivalente vezes a corrente total, ok? Então, a tensão total é igual a resistência equivalente, que eu sei que é 6 ohms, vezes a corrente total, que eu tenho aqui já, que é de 2 amperes. Então, a gente conseguiu encontrar a tensão total igual a 12 volts, ok? Então, fiz o exemplo contrário para me encontrar a tensão total e dá para a gente perceber que a única coisa que muda é a fórmula que você vai aplicar. Mas você precisa calcular a resistência equivalente da mesma forma e usar o valor que você tem para jogar na primeira lei de Ohm e descobrir o outro valor. Pessoal, nesse caso nós temos uma associação de resistores mista. Os resistores de 12 ohms estão em paralelo e o resultante com os dois de 12 ohms estará em série com o de 3 ohms, ok? Então, primeiramente, a gente precisa calcular o valor da resistência equivalente, certo? Então, a gente sabe que esses dois resistores de 12 ohms estão em paralelo, então vamos resolver primeiro eles. Como os dois são de mesmo valor, a gente sabe que a resistência vai ficar resistência equivalente é igual a resistência dividido pelo número de resistores. Então, a resistência equivalente é igual a 12 dividido pelo número de resistores, que é igual a 2. Então, nós vamos encontrar a resistência no valor de 6 ohms, ok? E aí, esse resistor de 6 ohms, ele vai ficar em série com o resistor de 3 ohms. Porque se a gente for redesenhar esse nosso circuito, ele ficará da seguinte maneira. Sendo que o primeiro resistor é o de 3 ohms, que já existia, e o segundo resistor é o de 6 ohms, que foi a união dos dois resistores em paralelo de 12 ohms. Então ficará da seguinte maneira: resistência equivalente é igual a R1 mais R2, ok? E nós sabemos que o nosso resistor R1 equivale a 3 ohms e o nosso resistor R2 equivale a 6 ohms. Então nós teremos a resistência equivalente exatamente igual a 9 ohms, ok? Então o valor da nossa resistência equivalente é igual a 9 ohms, tranquilo? E agora a gente precisa calcular o valor da nossa corrente total. Então, já que a gente já tem o valor da nossa resistência equivalente, vou apagar esse espaço para mim fazer o cálculo da corrente total. Então, a corrente total, a gente sabe que a forma vai ficar o seguinte: corrente total é igual a tensão total dividido pela resistência equivalente. Então, a corrente total será igual a tensão total, que é igual a 36 volts, dividido pela resistência equivalente, que é igual a 9 ohms. Então, 36 dividido por 9, nós teremos um valor de 4 amperes. Então, com dois resistores de 12 ohms associados em paralelos e o resultante desses associado em série com o de 3 ohms, nós teremos a resistência equivalente de 9 ohms. E aplicando uma tensão total de 36 volts nessa resistência de 9 ohms,
nós conseguiremos encontrar o valor da corrente de 4 amperes, tranquilo? Então, nossa corrente total será igual a 4 amperes, beleza? Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aqui meu convite para vocês curtirem o nosso vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal para estar sempre acompanhando nossos materiais. Então fica aqui meu forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.